colega lá de Arapiraca, Terra do Fumo, que tá sempre aí no chat, tinha tido uma ideia já, mandou lá de shapes, assim, de bem soltão, né? Shapes. Aí eu falei, porra. Aí ontem ele falou comigo, tanto que ontem eu abri uma live aqui, tava até fazendo o card de divulgação dessa live, porque foi realmente totalmente no improviso. A ideia, o formato, o que eu ia tratar aqui hoje. Enfim. Aí ele me mostrou um exercício que eu achei muito legal, e a partir desse exercício, que ele já deu como sugestão para esse mini curso, eu falei, vou adaptar e fazer uma aula inteira, um aulão inteiro sobre esse lado, que é o lado mais importante do design de personagens, que é o lado gráfico da parada, né? Então, o lado gráfico da parada quer dizer o quê? O que é gráfico, né? O que eu quero dizer quando eu me refiro a algo? Eu não seria nada sem o Luquinhas, como ele bem complementou aqui no chat. Obrigado, Luquinhas. Inclusive, Luquinhas, tava pensando hoje, você tem que parar com esse negócio de botar o nome LK, não sei que lá, esses nomes de gringos. Seu nome oficial tem que ser Luquinhas, mano. Você tá na live do Marco Álvares todo dia, todo mundo sabe quem é Luquinhas, mano. Luquinhas já é uma entidade cósmica, Luquinhas. Caralho. Mas tudo bem, mano. Voltando aqui. Então a gente vai tratar desse lado gráfico do personagem, né? E o lado gráfico está relacionado com o quê, na verdade? Está relacionado com o design, está relacionado com as formas, mas não a forma no sentido tridimensional, de construir cilindros e caixas e esferas e tentar criar essa estrutura tridimensional, por exemplo, que é o que a gente aprende no curso de Fundamentos do Desenho, por exemplo, certo? É o que a gente aprende ao tentar realmente aprender os fundamentos, aprender a construir a base do processo de desenhar como um todo. A gente vai buscar tentar aprender essa parada, né? Construir a ilusão de tridimensionalidade. Mas quando eu falo do lado gráfico, eu não estou falando disso. Embora tenha relação também. Claro, tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo numa imagem, como essa ilustra aqui que eu tinha trazido aqui, que eu fiz recentemente aqui na live até com a galera. Tá tudo ao mesmo tempo acontecendo. Tem tridimensionalidade, tem bidimensionalidade, tem o gráfico, tem o gestual, tem um bocado de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente, para aprender as coisas, é necessário a gente parar e dar um olhar focado em cada uma dessas etapas, uma coisa de cada vez. Eu acho que essa é a melhor maneira de aprender, certo? Então, dentro dessa ideia, quando a gente fala em formas, em design, em personagem, tem alguns termos que são comuns a esse, vocês já viram por aí na internet, vídeo de outros artistas falando de design de personagem, de criação, esse tipo de coisa. Certamente vocês já ouviram falar em, por exemplo, shape language, né? É o termo que a galera se referiu, o próprio Luquinhas também para falar comigo, o shape language, né? Linguagem das formas. E aí o shape, é interessante o uso da palavra shape em inglês, porque diferente do português, forma pode ser forma tridimensional ou forma bidimensional. E normalmente na gringa lá eles se referem à forma bidimensional nesse sentido gráfico, nesse sentido chapado dentro de um enquadramento aqui como shape mesmo. Então, esse termo é interessante para a gente, mas o shape language é algo extremamente complexo e, ao mesmo tempo, a gente poderia reduzir em algo mais simples aqui também. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu separei em alguns tópicos gerais aqui dentro do design de personagens que vão ser, fundamentais para a gente trabalhar e levar até essa prática no final lá das contas. Então tem coisas que vocês já ouviram falar por aí, tem coisas que eu já falei de gestual, por exemplo, tem coisas que eu já falei espalhado de algumas maneiras, mas eu vou tentar conduzir vocês por esse caminho aqui da maneira que eu melhor consigo separar essa parada da forma mais orgânica e de boa o possível. Então, para começar, tal qual Karl Marx, ao fazer uma análise do capitalismo, começa pela sua forma mais elementar, a mercadoria. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos partir da parada mais elementar que está rolando dentro da ideia geral de design de personagens. Certo? Perfeito. Esse aulão é patrocinado pelo curso Fundamentos de Desenho, www.fundamentosdesenho.com e www.cursopinturadigital.com. É isso aí. Análise materialista do shape. Jesus, kid. Perfeito, certo? Então, galera, vamos partir fazendo essa análise do micro da parada. Qual é o elemento básico que compõe um design de personagem? Onde é que está o átomo
de um personagem, ele está na forma. Na forma, mais uma vez, é claro, nesse sentido bidimensional, no sentido gráfico, não no sentido tridimensional de forma. Não cubos, caixas, pirâmides e esferas ou cilindros, mas quadrados, círculos, triângulos e por aí vai. Certo? Então, de maneira geral, o que é que eu quero fazer com vocês aqui? Eu quero trabalhar com essa... Começar, pegar um ponto de partida, usar uma terminologia que é a mais básica quando a galera está falando de linguagem de formas. Né? Normalmente, linguagem de formas está associado a essa ideia quase simbólica, né? do que as formas podem meio que remeter ali, tanto numa ideia mais abstrata como na ideia de um personagem, de maneira mais geral. Então, o que acontece? O exemplo clássico, só para a gente começar a entrar nessa linha de pensamento. Tem aquele clássico exemplo, aqui vocês já estão vendo ali a parada adiantada, que é a ideia de como que um quadrado é percebido, uma forma quadrada é percebida, como que uma forma circular é percebida, como que uma forma triangular vai ser percebida e vai remeter a alguma sensação, né? Eu acho que esse é um ponto interessante para lidar, para partir dentro dessa ideia de linguagem de formas. E antes disso, a gente poderia usar o exemplo clássico também para comprovar que existe... vou até botar branco, na verdade, aqui a imagem de fundo, para comprovar que existe uma associação sensorial entre formas e sensações, e emoções, e sonoridades, e porra, seja lá o que for. Existe um exemplo muito legal, que uma vez eu vi o Rafa Souza dando na palestra lá dele, mas que depois eu fui atrás até do livro que ele sugere, que é um livro de marca, como criar marcas e não sei o que lá. E esse exemplo ele é excelente para comprovar essa ideia, né? Que é o seguinte, ele dá duas formas e ele pede o seguinte, velho, eu tenho dois nomes para dar para essas formas. Uma delas se chama Maluma, outra se chama, acho que é taquisquética. No livro eu lembro que é até diferente, no livro é taquete, uma parada assim, mas vamos usar esse exemplo do taquisquética. Ele pergunta, bom, você tem a forma A e a forma B, qual vai se chamar Maluma e qual vai se chamar taquisquética? Pode ficar em aberto aí no chat se vocês quiserem responder. É bem-vinda a resposta. Mas normalmente o que é que vai acontecer? A gente já vai criar uma associação, né, man? Pela própria forma mais orgânica, vai parecer encaixar melhor, naturalmente, uma sonoridade. E a outra, pela forma mais inorgânica, vai encaixar uma outra sonoridade. Né? E aí isso é uma viagem, porque qual dessas formas, por exemplo, que imaginando que isso é um objeto tridimensional real, no mundo real, e que alguém arremessa esse objeto, qual oferece perigo, né? Qual que vai ser um que eu vou hesitar em segurar e a outra, não, já parece um objeto mais macio, mais confortável. E aí é uma viagem, porque isso está associado, tá rolando, ó, velho, lá na infância, sabe aqueles... quando você é bebê, mano, você nem tem essa memória mais. Mas quando a gente é bebezinho, pequeno, criancinha, a gente passa por um momento de fazer essa associação do visual com o tátil, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que atrapalha muito a gente desenhar, né? Do seguinte sentido, pô, eu tenho que criar um repertório mental, visual, enfim, de que essa carteira aqui, ó, por exemplo, à primeira vista... Eu já sei qual vai ser a textura dessa parada, certo? Eu olho aqui com a carteira, bom, já sei mais ou menos o que é que eu espero quando eu tocar nela, né? Isso é uma associação que a gente faz com o que a gente está vendo. Da mesma maneira que quando eu pego uma tesoura, por exemplo, eu já sei também que aquilo ali de alguma maneira oferece algum tipo de perigo. Eu não vou sair metendo a mão na ponta da tesoura da mesma forma que eu poderia fazer tranquilamente com a carteira, né? Que é uma associação entre a forma visual ali da parada que eu tô vendo e o que eu vou sentir no final das contas. Não é isso? Ô, Rafa, meteu a inscrição em 4 meses. Valeu, mano. Tamo junto. E o Felipe Borba seguiu aí. Tamo junto também. Então, percebe, velho, como há uma associação. É indiscutível. Existe essa associação. Você não precisa cair num buraco para saber que tem um buraco ali. É para isso que serve a visão no final das contas, não é? Então, isso aqui é uma parada fantástica, mano. Né? Isso é muito foda mesmo. Sou o Tia, se inscreveu com o Prime também. Boa, meu pivete. Tamo junto. Valeu demais. Então essa parada, mano, tá na essência de como a gente reconhece essa parada na forma
bidimensional na essência básica de um personagem que a gente está reduzindo a forma, certo? E aí, um simbolismo clássico para tratar dessas formas é esse daqui. Vocês já podem ter visto em algum lugar, mas se não, ótimo. Então, por exemplo, uma forma mais quadricular, quadrada, né? Forma quadrada. Ela remete ao quê? Necessário. O que a forma quadrada vai remeter? E aí eu não quero que isso seja, gente, assim, sabe? Não quero que isso seja um decoreba, né? A ideia não é que vocês olhem para uma forma quadrada e falem, poxa, eu sei, eu estudei que forma quadrada representa tal, tal e tal. Eu sei que... Não é isso. Existe uma parada que está aí nessa abstração de trabalhar com a forma quadrada que não representa nada e você ainda assim olhar para aquele e sentir alguma coisa, certo? Sentir alguma coisa. O que aquilo ali remete? Então a forma quadrada, normalmente, ela vai remeter ao quê? Vai remeter... Simbologia clássica da forma quadrada é o quê? Alguém pode dizer, alguém tem alguma ideia? Vamos fazer alguns quadrados aqui, por exemplo, ó. Então a forma quadrada, o que que ela tem, né? O que há de... que a gente pode analisar aqui na forma quadrada? Primeiro que ela é uma forma muito, muito, extremamente incomum na natureza, certo? Tem na natureza... Você conhece algum animal quadrado, mano? Não. Isso pra mim, eu sempre tento olhar por essa ótica da natureza, do natural. Porque a gente é um animal, velho. E um animal que passou por milhões e milhões e milhões e milhões de anos de evolução. E durante esse período a gente aprendeu a enxergar o mundo de uma certa maneira. E aí tudo que a gente começa a ver que foge desse natural traz um efeito também psicológico de como que a gente sente essas formas. Por exemplo, né? No caso das formas, mas de outros casos também. Então, mecânico, né? Não tem nada. Então vai remeter a algo mecânico, a algo repetitivo, a algo até chato, né? Algo artificial, algo fabricado, feito pelo homem, duro, estável, né? Uma boa palavra que não necessariamente tem uma conotação negativa, talvez. Estável, uma coisa estável, realmente pesado, né? Talvez, sabe, uma coisa... Vamos fazer esse brainstorm junto aqui. Não quero, mais uma vez, não quero que a gente fique decorando as coisas. Ordem, porra, perfeito. Ordem de algo que está bem estabelecido, né? Salve, Gabriel, tamo junto. Bem-vindo. Então, pode tudo a ver, né, mano? Então, o quadrado tem essa parada, né? Perfeito. E você vê, tem a ideia das quinas ali, a simetria, tem elementos aqui que a gente vai decompor ainda mais daqui a pouquinho também, como a simetria, certamente um delas, né? E tem a questão, por exemplo, aí a gente pode trazer o círculo, né? Então, o círculo, ele já tem uma pegada mais... Ele é muito estável também, no sentido de que... Não no sentido de estabilidade igual ao sentido do quadrado, mas no sentido de que é uma forma confortável de se olhar, sabe? No sentido de estável visualmente, né? O nosso olho, ele fica aqui, ó. Ele não tem uma quina que cria aquelas separações. Ele é uma forma que é mais comum na natureza, né? Por mais que, pô, a gente não tenha necessariamente uma esfera, apesar de ter o Sol, a Lua, são coisas que estão presentes na vida humana, né? Na natureza mesmo. Já tem uma conexão maior com a curvatura, né, velho? Tem essa coisa do movimento, então essa coisa do fluxo, do redemoinho, tem essa curva, ela tá presente na natureza, já remete a uma coisa mais orgânica de alguma maneira, né? Por mais limitado que chega. Salve, Pedrinho, tamo junto, man. Então já tem esse lado acontecendo aqui da parada, né? Tem um lado de... Claro, é estável no sentido que meu olho fica preso naquela região, sabe? Nenhum ponto em particular me chama mais atenção dessa imagem. Olha, o formato mais esférico é o mais fácil da natureza acumular matéria, por causa dos planetas e tal, né? Mas eu digo assim, gotas, interessante, verdade, bem lembrado. Pois é, enfim. Então tem um lado mais orgânico, mas tem também um lado que, como não tem pontas, essa curva, né? Uma forma mais amigável, mais amistosa, nesse sentido eu posso, sabe, pegar ali com mais tranquilidade, diferente daquela ponta da tesoura. Diferente do quadrado, por exemplo, e até do triângulo que vai vir lá pra frente, não tem uma base estável, né? Ela parece quase que dispensa o chão, algo nesse sentido. Então, todos esses lados aqui também. Só pra gente botar alguns pingos nos is. E temos aqui o triângulo também. O triângulo equilátero, nesse caso, né? Que é um tipo específico de triângulo, e todos os lados são iguais.
Mas que nesse caso em particular, ele também me remete ao quê? Eles podem dizer. Para mim, imediatamente eu sinto que ele tem claramente essa parada da estabilidade, né, velho? Por ter uma base larga. E aí, ó a natureza, né? Olha como a gente entende que as coisas, na gravidade, no mundo real, se acumulam melhor embaixo, né? Em cima, eu posso ter menos peso. Já um triângulo de cabeça para baixo já teria uma vibe diferente, né? Já passaria um simbolismo diferente. Já passa uma vibe mais desequilibrada, né? De maneira ou outra, a ponta vai ser algo, como eu já citei algumas vezes aqui, que vai, em certas ocasiões, também nos ajudar a remeter a ideia de perigo, ou até a ideia de dinamismo, né? Dependendo do contexto que isso está estabelecido. Você vê, esse triângulo já é uma coisa bem menos dinâmica do que esse. Porque esse aqui está estável, está no chão, está fixo, pá! Enquanto esse representa aquele triângulo que está ali, tipo, prestes a cair, né? Então há uma tensão envolvida aqui, que trabalha, mano, no nível quase subconsciente, né? Pô, perfeito, ó. Vem da ideia de dentes, né? Vem dessa ideia simples, mano, né? A nossa associação de que uma coisa pontiaguda pode me machucar, né? Antagonismo, legal, o Alexandre de Souza trouxe aí um negócio. Triângulo sempre tem a ideia de agressividade. E claro que esse triângulo, velho, pode ter várias maneiras. O triângulo é uma forma incrível, né, mesmo? Porque ele pode ser de várias maneiras possíveis, né? Posso ter um triângulo super dinâmico, como esse aqui, por exemplo, que claramente me dá uma direção para olhar, né? E um triângulo mais estável como esse. Então, o triângulo ele abre muitas portas, mas de maneira geral a gente pode usar essa ideia da ponta como algo que remete a perigo. Esse aqui traz uma ideia de equilíbrio também. Perfeito. Então, Vitor, sobre essa ideia do equilíbrio, né? E do versus perigo, mais uma vez, depende muito do contexto. Esse triângulo em particular, ele claramente é o equilíbrio. Esse aqui também. Agora, se eu pego esse e começo a trabalhar um triângulo como esse, mais dinâmico, né? Putz, aí eu tenho uma parada já de movimento, né? De perigo, dependendo do contexto. O triângulo, eu penso no perigo, mas não quero reduzir o triângulo a perigo, porque muita gente faz isso, né? Reduz a ideia de perigo. Pensa no perigo é ponta. Perigo é ponta. Pontas são perigosos, ponto. Vão remeter a perigo nesse sentido. Então, tem uns exemplos que eu acho muito legais, principalmente pegar o maior de todos, na minha opinião, nesse sentido aqui, que é uma aplicação muito clara dessa ideia de linguagem de formas, básica, inicial, que é o Up. Up, Altas Aventuras. É aquele filme onde o Sr. Frederiksen e sua amada têm um belo romance na juventude, de repente ela se vê doente, ele perde sua amada e ele vive o resto da vida sendo um velho, bastante cabeça dura, não sei o que lá, não sei o que lá. É esse filme aí mesmo. Então, que legal, mano. O personagem, evidentemente, o personagem que vai ser protagonista do filme é esse velhinho aqui, que tá lá quadradão e tal. Então, o design dele, velho, ele é esse aqui, né, mano? Ele é um cara quadradão. Mesmo que no começo do filme ele ainda tem, ó, traços mais arredondados. Ó, tentando trazer um pouco mais de amistosidade pro cara. Mas mesmo assim, ó, você vai ver nele, não apenas nele, mas nos objetos dele, ó, essa linguagem de formas. Então todas as formas são meio que variantes da ideia geral de uma quadrada, retangular e tudo mais. Dos objetos dele. Olha que interessante ver essa diferença, não só dele, mas de como o abajur dele tem uma identidade de formas, uma linguagem de formas que surge a partir da ideia dessas formas retangulares para representar ele como esse cara mais quadradão, que eventualmente vai ser o personagem que a gente vai entender como o cabeça fechada, cabeça dura, o cara que não quer mudar, o cara que vive naquela coisa. E com um belíssimo contraste com ela, por sua vez, que é uma personagem cujas formas gerais vão ser formas mais curvas, que remetem ao círculo, e não só a personagem, mas os objetos que pertencem a ela. Cara, isso é fantástico. Olha o detalhe disso, né? Como todos os objetinhos dela são mais arredondadinhos. Mesmo a canequinha da xícara, ó, dele, não é um retângulo, né? Quadrada, né? Tem ali a curvatura, mas olha a silhueta dessa xícara, né? E olha a silhueta da xícara dela, como ela é curva, do abajur, da poltrona. Percebe como todos os detalhezinhos são pensados numa identidade de formas, em uma ideia geral que unifica todas essas estruturas, não só dentro, mas até mesmo as estampas orgânicas, ó, remetendo àquela ideia do orgânico, do natural, do fluido, do harmônico que está presente nela aqui, por exemplo, e que nele não, né, não tem uma parada meio monocromática. Então isso aqui, mano, é linguagem das formas na sua pureza.
sacou? E, como a gente já falou, né? Conforme o filme progride, ele perde ela e ele vira esse velho cada vez mais quadrado, né, velho? Quadrado, nas sombras, cheio de quadrado. Olha o óculos dele, né, velho? Como é um quadradão. Até se você pegar lá no filme mesmo, até a bengala dele tem uns 4 negócios assim, formando um quadrado, né? Olha que doideira, mano. E aí surge de novo pra animar, pra trazer alegria de volta pra vida dele, o quê? Um carinha que é basicamente o quê, man? Porra, gente, nada é à toa, tá ligado? Nada é à toa. Ó. Isso aqui é linguagem de formas, pô. Se ligou? Na sua essência. Olha, e outras coisas fantásticas, né? O moleque tá na luz, ele tá nas sombras. Pois é, então, isso é linguagem de formas. E aí, claro, é natural, a gente pode parar para pensar também como que essas formas podem ser combinadas, né? Tem muitos exemplos. Tem muitos exemplos nesse sentido, man. Você pega filme de animação, vocês vão ver muito isso daí. Muito mesmo. Animação, porra, é parada feita para trazer essa emoção o melhor possível e fazer esses personagens serem reconhecíveis de imediato e que eles proporcionam as sensações que são para proporcionar. Porra, o Wall-E, man, precisa falar mais alguma coisa que tá óbvio pra vocês, né? Porra, o Wall-E é quadradão, literalmente uma porra de uma caixa, pô. Enquanto a Eva, porra, olha a ideia, né? O Wall-E é um personagem que é um robô velho, antigo, mecânico, porra, sabe? Ultrapassado, né? Cabeça dura, talvez, né? Todos esses conceitos que a gente estabeleceu aqui. Já a Eva, ela é um robô futurista, né? Tipo assim, evoluído, sci-fi, dinâmico. Como é que isso se reflete nas formas? Além de ser super amigável para ele, né? Como é que isso se reflete com formas circulares, mas não apenas, né? Isso que é legal. Ela não é uma simples esfera, né? Como, por exemplo, seria um Mike Wazowski lá do Monstros S.A., que é uma bola. Não, ela é uma espécie de combinação, né? Uma bola meio triangular, né? Então, olha a sensação de movimento, de dinamismo, né? De expressividade de uma forma oval perfeito. Não é simplesmente aquela bola estática, né? Não, a gente faz, já temos aqui uma bola meio um triângulo meio bola, né? Então ajuda a trazer pra gente essa ideia de velocidade de movimento, de dinamismo. Olha como são perspectivas que surgem dessa mesma ideia, que surgem dessa mesma essência, dessa mesma ideia, mas que vão afetar essas percepções de imediato, pô, desses personagens, certo? Claro que tem outros fatores, as cores, por exemplo, ajudam também, né? Ajudam também. Mas nosso assunto aqui, nosso tópico aqui é quanto às formas. E aí, velho, nesse exemplo, se a gente for pegar exemplos de animação para trabalhar, para ver mais situações, a gente poderia ficar a noite inteira aqui vendo outros exemplos. Por exemplo, eu lembro do Flecha, dos Incríveis, né? Que segue uma lógica parecida, né? Que ele é todo redondinho, o rostinho dele. E tem aquele cabelinho pra trás, né? Porra, literalmente movimento, né, velho? Essa ideia de dinamismo. O Senhor Incrível é quadrado e bola, né? Ele é tipo um cara fortão, quadradão, né? Força, estabilidade e tal, mas é um quadrado meio arredondado. Então você vai ver desses exemplos, tem N situações que a gente vai ver claramente como que essa essência mesmo, a parada mais elementar possível do design, está aplicado para provocar essas diferentes sensações, sacou? Beleza, gente? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Querem adicionar um exemplo aí que ficou de fora? O que é que vocês acham? Tranquilo, tranquilidade? Então, quando eu falo de forma gráfica, tem esse lado. Mas eu quero destrinchar um pouquinho mais com vocês. Não quero ficar a noite toda aqui dando exemplos de personagens só, não. Eu quero que a gente destrinche essa ideia no nível mais abstrato. A gente vai fazer isso agora, mas eu quero saber como é que vocês estão. Aí, estão de boa? Estão curtindo? É isso mesmo? Dúvidas? Já vou parar de novo para você aproveitar e mandar para todo mundo. Se essas formas se aplicam na roupa, com certeza. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas na verdade, velho, quando você vai pensar no design de um personagem, não pensa no design do personagem pelado e depois vai vestir ele. O personagem, ele é a roupa e vice-versa, né? Você vai pensar no design como um todo e não, vou pensar no corpinho e depois eu vou vestindo o personagem. Essa é a pior estratégia possível. Isso não leva em conta esse lado gráfico de como que vai ser a apresentação final do Pernal das Contas. A gente fala mais disso daqui a pouquinho. De boa, suave, tranquilo. Só vi 2 mensagens. Cadê todo mundo? Tá todo mundo aí, velho?
Ai, 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 que alegria. Presente. Ah, sim, pô, vocês não falam nada, pô. Tá ali. Opa, opa. Muito bem. Então vou tocar um áudio pra vocês aqui, ó. Faria sentido usar essas formas para rabiscar o cenário e o personagem, então. Obviamente. Ó, tem um exemplo que... Vou dar só mais um exemplo aqui. Eu não queria ficar dando exemplo porque eu me empolgo com esses exemplos e fico dando vários exemplos. Recomendação aqui para geral, ó. Evany Richards /Index. Vou até mandar no chat isso daqui. Evany Richards /Index. Esse site aqui é um cinematógrafo que ele faz uma coletânea aqui dos frames principais de várias obras e tem várias animações aqui que são legais de olhar. Uma delas que eu gosto é Os Incríveis. Nos Incríveis, tem um exemplo que eu acho que mostra claramente isso que você falou. Como que isso é aplicado, por exemplo, no cenário também, que para mim é isso aqui, ó. Temos lá o pobre do senhor Roberto Pera, eu acho sensacional a tradução dos Incríveis, né? Eles traduziram os nomes, tá? E o herói, o pai lá, virou Roberto Pera. Mano, olha esse escritório dele, mano. Por que as cores são desaturadas? Tudo é quadrado. Olha o computador, man. Por que é à toa que tem ali aquele calendário, os livros? Olha o telefone, né? Olha o carro dele. Cadê a cena do carro? Tem essa cena engraçada, né? Como é que ele fala? Como é que esse cara fala? Culpado, culpado! Ó. De tédio, exatamente, gente. De tédio, de mecânico, de chato. Olha o carro dele. Olha o carro da galera, olha o carro dele. Quadradão. Tá ligado? Olha o carrinho dele. Porra, isso é uma maneira de trazer esse lado do tédio. Claro, né, gente? Opa. Opa, voltei? Estão aí? Hello, 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 hello. Alô, som, testando. Estamos aqui? Bom, maravilha. Então é isso, né? Claro que vai ser usado não só no contexto de personagens, mas contextos em geral também. Mais uma vez, a gente foi na essência da parada, que não é só para personagens, é para percepção de forma de uma maneira geral, né? Evidentemente. Só que essa percepção ela não é tão simplista assim, né, gente? Inocência da nossa parte achar que, porra, vou pegar uma formulazinha básica de bolinha é amiguinho, triangulinho é malzinho, quadrado é quadradinho. Ih, tá, resolvi o meu problema, agora sim, já sei fazer. Não é tão simples assim, é óbvio que isso dá um... Velho, gente, se vocês olharem com essa ótica para milhares de animações por aí, vocês vão, desvendar as sacadas gerais da parada. Mas é óbvio que a forma, ela pode ganhar nuances muito mais sofisticadas, né? Evidentemente. E aí entra nossa análise da forma, da essência da forma mesmo, que vai ser importante para todo o nosso papo sobre personagens depois. Quem não caiu, quem não voltou,